Desassociação, ato de amor ou violação dos direitos humanos? Sejam todos bem-vindos ao canal História de Lealdade. Preste detida atenção a este tema, pois é uma prática das Testemunhas de Jeová que tem resultado em muitos danos na vida de inúmeras pessoas. O ostracismo, como prática social, é um fenômeno profundamente enraizado nas culturas humanas, tanto no passado quanto no presente. No contexto das Testemunhas de Jeová, uma das organizações religiosas mais conhecidas que pratica esse tipo de exclusão, o ostracismo é um tema que gera bastante controvérsia e críticas. A Torre de Vigia, como entidade representativa da liderança das Testemunhas de Jeová, adota o ostracismo como uma forma de disciplinar membros que supostamente infringem as normas doutrinárias da religião. Este artigo busca explorar as implicações do ostracismo imposto pela Torre de Vigia, suas consequências para os indivíduos afetados e a crítica social e moral que tal prática desperta. O conceito de ostracismo na Torre de Vigia. O ostracismo, no caso das Testemunhas de Jeová, é um mecanismo de disciplina utilizado pela liderança da organização para lidar com membros que se desviam das doutrinas estabelecidas. Os indivíduos que são excluídos da congregação, um processo formalmente conhecido como desassociação, são tratados como se fossem membros de uma religião completamente diferente, com os demais membros sendo instruídos a cortar qualquer tipo de comunicação com essas pessoas. Isso inclui interações cotidianas, como conversas, saudações e até mesmo contato com familiares e amigos próximos. Para a Torre de Vigia, a desassociação é uma medida necessária para proteger a congregação de influências negativas e manter a pureza espiritual da comunidade. A organização ensina que essa exclusão serve como um tipo de purificação para o indivíduo que cometeu uma transgressão, pois acredita-se que a falta de interação com os membros da comunidade os levará ao arrependimento e ao retorno à prática da fé. Entretanto, é importante destacar que a prática de ostracismo na Torre de Vigia não se limita apenas aos membros que cometem transgressões graves. A desassociação pode ocorrer até mesmo por razões relativamente menores, como desacordo com interpretações doutrinárias, o questionamento das lideranças, ou até mesmo por razões pessoais, que não têm necessariamente a ver com a moralidade da pessoa. Isso faz com que o ostracismo se torne uma ferramenta de controle, que pode ser aplicada de forma arbitrária e sem uma análise profunda da situação do indivíduo. A construção da exclusão. Uma das críticas mais frequentes ao ostracismo da Torre de Vigia é que ele é utilizado como uma maneira de exercer controle sobre os membros, criando um ambiente de medo e obediência. A desassociação não é apenas um evento isolado, mas uma experiência que permeia a vida do ex-membro em todas as esferas. A exclusão social imposta pela Torre de Vigia não se limita à igreja, mas afeta diretamente a família, os amigos e o círculo social da pessoa excluída. Muitas vezes, indivíduos que são desassociados se veem isolados não só da congregação, mas também de seus próprios entes queridos, que são pressionados pela liderança a cortar qualquer tipo de relacionamento com a pessoa excluída. A pressão para se conformar à doutrina e a temida exclusão social gera um ambiente onde os membros se sentem constantemente vigiados, sem liberdade para questionar ou explorar outras perspectivas sem arriscar a exclusão e o ostracismo. Esse tipo de comportamento gera uma série de implicações psicológicas para os indivíduos que são alvos do ostracismo. Muitos relatam sentimentos de vergonha, solidão e desespero, pois não são afastados de sua comunidade religiosa, mas também são marginalizados de seus laços afetivos mais íntimos. A dor do isolamento social é muitas vezes insuportável, e o processo de reintegração à comunidade é complicado, sendo geralmente condicionado ao total arrependimento e à reafirmação pública da fé. O impacto psicológico do ostracismo. O impacto psicológico do ostracismo imposto pela Torre de Vigia é significativo e multifacetado. Muitos do que foram desassociados descrevem um processo doloroso de desconstrução de sua identidade religiosa e social. A desassociação não é vista apenas como uma expulsão do grupo religioso, mas como uma ruptura com o modo de vida, uma ruptura que pode ter consequências profundas e de longo prazo. A pressão psicológica é intensificada pelo fato de que, muitas vezes, o ostracismo é imposto a um membro de boa-fé, que foi criado dentro da fé e passou a maior parte de sua vida dentro da organização. Ao ser desassociado,
essa pessoa se vê forçada a enfrentar não só o isolamento social, mas também o luto pela perda de sua identidade religiosa e a dor de ver familiares e amigos distantes. A deconstrução dessa identidade é uma experiência dolorosa e o retorno à comunidade religiosa é muitas vezes impossível sem uma mudança radical de crenças e atitudes. Pesquisas psicológicas mostram que o ostracismo tem efeitos devastadores na saúde mental, com consequências como depressão, ansiedade e, em casos extremos, suicídio. As pessoas que são desassociadas da torre de vigia relatam frequentemente a sensação de que sua vida perdeu o propósito e de que não há mais um caminho a seguir. Para muitos, essa experiência é uma forma de morte social, onde não apenas o laço com a comunidade religiosa é cortado, mas também o sentido de pertencimento e aceitação social. A prática de controle social e obediência cega. O ostracismo na torre de vigia também é visto como uma estratégia de controle social. Ao impor medidas punitivas tão drásticas, a organização cria um ambiente no qual os membros são forçados a manter uma obediência cega às doutrinas estabelecidas. O medo da exclusão e o desejo de evitar o sofrimento pessoal e social são motivadores poderosos para garantir que os membros sigam as regras e se conformem às expectativas da liderança. Essa obediência cega pode ser vista como uma forma de manipulação psicológica, onde os membros se sentem incapazes de questionar ou explorar outras perspectivas, sem arriscar a exclusão e o ostracismo. A pressão social e religiosa para se conformar às expectativas da organização leva muitos a sacrificarem sua individualidade e autenticidade em nome de uma harmonia religiosa artificial. A falta de empatia e a intolerância. Uma das críticas mais fortes ao ostracismo praticado pela torre de vigia é a falta de empatia e a intolerância para com aqueles que não seguem as normas estabelecidas. A doutrina da organização propaga uma visão binária do mundo. Aqueles que seguem as regras são salvos e estão em comunhão com Deus, enquanto aqueles que se desviam são excluídos e condenados. Essa mentalidade exclui qualquer forma de diálogo ou compreensão das circunstâncias que levam um membro a questionar ou deixar a fé. A falta de empatia para com as dificuldades pessoais, familiares ou até mesmo espirituais de um indivíduo desassociado revela uma abordagem rígida e insensível para lidar com o sofrimento humano. Além disso, a ausência de espaço para o arrependimento genuíno e para o crescimento espiritual pessoal transforma a prática do ostracismo em um exercício de controle autoritário, mais preocupado em manter o poder e a obediência do que em proporcionar oportunidades reais de cura e restauração. O ostracismo praticado pela torre de vigia é uma ferramenta de controle social que tem um impacto psicológico devastador sobre os indivíduos afetados. Embora a organização defenda essa prática como uma medida disciplinar para proteger a pureza da comunidade religiosa, ela ignora as consequências emocionais e psicológicas que o isolamento social impõe aos desassociados. A falta de empatia, a intolerância e a imposição de uma obediência cega são elementos centrais dessa prática, que se distanciam dos princípios de amor e compaixão que deveriam guiar uma fé verdadeira. A crítica ao ostracismo da torre de vigia é necessária, não apenas para chamar a atenção para os abusos de poder e manipulação psicológica, mas também para questionar a moralidade de uma prática que, ao invés de promover a reconciliação e o arrependimento, perpetua a dor, a exclusão e o sofrimento. Se a fé religiosa realmente busca a salvação e o bem-estar de seus seguidores, é essencial que ela ofereça espaço para o arrependimento genuíno, para a reconciliação e, acima de tudo, para a empatia humana. Textos bíblicos usados pela torre de vigia para justificar o ostracismo. 1 Coríntios 5, 11 e 13. Agora, porém, vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homem nem sequer comais. Pois que tenho eu a ver com julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro, mas os de fora Deus os julgará. Tirai o maligno do meio de vós. A liderança da torre de vigia usa este versículo para justificar a desassociação, argumentando que se um membro da congregação se desviar de comportamentos considerados pecaminosos, ele deve ser excluído da comunidade. A passagem sugere que a convivência com aqueles que praticam um pecado sem arrependimento pode corromper a moralidade do grupo e, portanto, deve ser evitada. 2 João 10:11.
Se alguém vem até vós e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem sequer lhe deis as boas-vindas, porque quem lhe dá as boas-vindas participa de suas obras más. Esse versículo é frequentemente utilizado para reforçar a ideia de que os membros da organização devem evitar qualquer tipo de associação com aqueles que foram desassociados. A Torre de Vigia interpreta esse texto de forma rigorosa, sugerindo que qualquer comunicação com indivíduos que divergiram da doutrina é considerada uma participação em suas obras erradas. Portanto, deve ser evitada. Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que toda palavra seja confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja, e se também recusar ouvir a igreja, seja para ti como o gentil e o publicano. Interpretação pela Torre de Vigia. Este versículo é frequentemente usado para defender a ideia de que, após várias tentativas de repreensão, se o indivíduo persistir em sua conduta errada, a comunidade tem o direito de tratá-lo como gentil ou publicano, ou seja, excluí-lo da congregação. A Torre de Vigia aplica esse princípio ao processo de desassociação, sugerindo que a exclusão final de um membro é uma medida necessária e legítima para preservar a pureza da congregação. 1 Timóteo 1, 19 e 20. Tendo fé e boa consciência, a qual rejeitando alguns naufragaram na fé, entre os quais estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Esse versículo é usado para justificar a prática de entregar a Satanás aqueles que se desviam da fé, ou seja, excomungar membros que se afastam da doutrina ou da moralidade da organização. A ideia é que, ao excluir um membro, a organização está permitindo que ele enfrente as consequências de suas ações e assim tenha a chance de se arrepender e retornar à fé. O que podemos dizer dos textos bíblicos usados pela Torre de Vigia para justificar o ostracismo? Embora a Torre de Vigia utilize estes textos para justificar o ostracismo, é importante considerar que a interpretação desses versículos pode ser questionada a partir de uma perspectiva mais ampla da mensagem cristã, que enfatiza o perdão, a reconciliação e a restauração dos indivíduos. 1 Coríntios 5, 11 e 13. A aplicação desse versículo de maneira rígida e exclusiva pode ser vista como uma distorção do verdadeiro espírito cristão. Paulo estava alertando contra a corrupção moral dentro da congregação, mas não necessariamente instruindo uma prática de exclusão imediata e permanente. Em muitos casos, o apóstolo Paulo enfatizou a restauração dos indivíduos, como vemos em Gálatas 6:1. O que a Torre de Vigia negligencia é que a exclusão de um membro deve ser vista como um último recurso e não como uma medida primária. Além disso, o versículo fala especificamente sobre casos de imoralidade grave e não sobre divergências doutrinárias ou questionamentos pessoais. 2 João 10:11. A ideia de que devemos evitar toda associação com aqueles que discordam da doutrina parece contradizer outros ensinamentos de Jesus, que nos instrui a amar nossos inimigos e a acolher aqueles que se perderam, Mateus 5:44, Lucas 15, de 4 a 7. Se a premissa de João fosse aplicada de forma literal e total, a igreja cristã ficaria em um estado de constante separação, o que parece contradizer o ensino de inclusão e amor cristão. É importante considerar que os cristãos primitivos, incluindo o apóstolo Paulo, mantiveram contato com aqueles que estavam fora da fé, buscando sempre a reconciliação e a evangelização, não o isolamento. Mateus 18, de 15 a 17. Ao invés de promover a reconciliação e o arrependimento, perpetua a dor, a exclusão e o sofrimento. 1 Timóteo 1, 19 e 20. A entrega a Satanás, mencionada por Paulo em 1 Timóteo, é uma medida disciplinar severa, mas a sua aplicação direta à prática de desassociação da Torre de Vigia não é tão simples. O contexto em que Paulo fala sobre isso envolve um caso específico de blasfêmia, e a entrega a Satanás foi entendida por muitos estudiosos como uma forma de disciplina espiritual, destinada a restaurar o indivíduo. A prática de desassociação deve ser vista com muito mais cautela e não deve ser interpretada como uma solução automática para todos os desvios de comportamento. Os textos bíblicos citados pela Torre de Vigia para justificar o ostracismo podem ser questionados à luz dos princípios cristãos mais amplos de perdão, reconciliação e amor. Embora haja passagens que falem da necessidade de manter a pureza da congregação,
Também há muitos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos que enfatizam a importância de buscar o arrependimento e a restauração dos indivíduos em vez da sua exclusão imediata e permanente. A prática de ostracismo deve ser repensada, levando em conta as consequências psicológicas devastadoras que ela impõe aos indivíduos afetados e o verdadeiro espírito de amor e misericórdia que deve caracterizar qualquer comunidade cristã. A ênfase na empatia, na escuta e no perdão deve prevalecer sobre o desejo de controlar e isolar aqueles que se desviam da fé. O objetivo final de uma verdadeira comunidade cristã deve ser a restauração espiritual e a construção de relacionamentos genuínos, e não a condenação e o afastamento. Você vive os traumas dessa prática? Deixe nos comentários como tem lutado com isso. Certamente será de ajuda para outros que vivem o mesmo sofrimento. Já pensou em procurar ajuda profissional médica? Já pensou em procurar direitos legais sobre essa situação? Fiquem bem e em paz. Até o próximo vídeo.